como que vai ser a dinâmica desse podcast, o que a gente vai trazer para a gente poder já criar esse processo evolutivo do mercado. A gente espera que a gente colabore e ajude muitas pessoas, assim como, ao contrário, que a gente seja estimulado a continuar evoluindo, crescendo e inovando nesse mercado. Basicamente, a dinâmica nossa vai ser falar sobre os principais gargalos, as principais tendências do mercado, tudo para que a gente consiga evoluir e ter uma performance cada dia melhor. A gente vai falar muito sobre captação estratégica, é um pilar do mercado que é muito importante. A gente vai falar, lógico, bastante sobre marketing imobiliário, sobre venda, sobre financiamento bancário. A gente vai falar sobre vários assuntos. Inclusive, queria chamar o meu sócio para a gente conversar um pouco sobre isso, quais outros assuntos a gente vai abordar nesse podcast, para a gente deixar esse gostinho aí para o time, para os nossos telespectadores, do que vai ser, porque a gente está muito animado, a gente não quer dar muito spoiler aqui, mas a gente tem muita coisa para poder ajudar, para poder trazer de novidade, trazer para o mercado, coisa que a gente faz no cotidiano, coisa que a gente vivencia todo dia, mas que é muito importante a gente ter a visão. Vão ser vários convidados para diversos assuntos e a gente vai ter uma dinâmica muito legal, né, Léo? Sim, perfeito. Pessoal, complementando o que o Bernardo falou, primeiramente é um prazer, né, estar aqui com todos vocês. Acho que, né, a dinâmica do conteúdo que a gente vai oferecer, ela é uma dinâmica do dia a dia, do cotidiano. A gente quer realmente trazer com ênfase, né, e com base em vários anos de estudo, né, viabilidade de cada situação dessa, validação de cada estratégia, né, diante desses pilares. A gente, né, fala sobre a captação estratégica, que basicamente é muito usado aí no mercado de avulsos, né. A parte de marketing a gente vai estender em vários assuntos, desde os dress code ali do corretor, da forma como ele se posiciona, entre outras coisas, como audiovisual, produção para apresentação de produto, enfim, né, e sobre a parte comercial que a gente mais gosta, né, Bernardo? Que é trabalhar a parte da venda, entender a necessidade do cliente, entender também a nossa necessidade de ter sensibilidade nesse momento de atender o cliente, para que a gente possa ser o mais transparente possível com ele e que ele consiga percorrer essa jornada de compra e aquisição desse imóvel, tá? Com o máximo de segurança possível, obviamente, mas também que ele seja bem atendido, que ele tenha uma experiência de compra de fato, né? E com vários protocolos, vários processos, né, operacionais, padrões aí deliberados em cada um, né, dos pontos que a gente trabalha, né, principalmente nesses, né, pilares que eu mencionei. A gente vai interagir com algumas pessoas, alguns especialistas nos próximos episódios. Então, esse primeiro contato que a gente está tendo é para explicar para você o que vai chegar de conteúdo até, né, a sua casa, até você aí na sua empresa, o que nós vamos poder contribuir em relação à entrega e o que a gente tem capacidade de ajudar e conectar esse mercado a cada dia para que ele se torne um mercado mais profissional, né, Bernardo? Exatamente. Então a nossa ideia aqui é entender, a gente está no mercado há muito tempo, né? A gente estuda muito o mercado e é muito interessante para a gente entender e buscar soluções para esses problemas, para esses gargalos, né? A gente sabe que um dos maiores gargalos é a velocidade de venda, né? É até algo que a gente nos especializou. A Creative Content se moldou, o core business dela é aumentar a velocidade de venda dos nossos parceiros. Então é um assunto que vai ser muito recorrente, mas é lógico que para fazer essa velocidade de venda acontecer tem várias coisas importantes a serem feitas para isso acontecer de uma forma natural, sustentável, que você tenha previsibilidade, então que você não sofra as vendas, que você faça as vendas, que você conduza as negociações. Então é muito importante. Então a gente sabe que a gente vai falar sobre novos negócios, sobre o processo de pré-venda,
a gente sabe que esse SDR, como tem vários nomes, né? Mas é muito importante, a gente sabe disso, a gente sabe que ter uma captação estratégica, principalmente nesse mercado, a gente está falando agora de imobiliárias, né? Imobiliárias principalmente que vendem avulso. A captação é um dos setores que fazem o resultado. Não adianta nada você ter um imóvel que está fora do preço de mercado ou um imóvel que não é interessante, que não faz parte ali do seu escopo. Por exemplo, a gente fez uma consultoria outro dia disso, né? Sim. A gente fez uma consultoria de captação e a imobiliária estava... Nossa, eu melhorei muito os meus números de captação. Quando a gente foi ver, ela aluga apartamento de 3, 4 quartos no Centro-Sul, estava captando galpão lá na região de Contagem. Então, assim, não tem muito sentido, E é né? muito disso que o Bernardo tá falando, pessoal, que a gente vai trazer. Não é porque eu sou corretor, comecei a trabalhar, tem 6 meses no mercado imobiliário. Então entenda que existe processo, porque você não sofra a venda, né, o contrato, porque senão depois você não vai conseguir entender qual receita que mistura, o que eu fiz para obter sucesso. E aí você vem com uma série de tentativas, de ações, né, desordenadas, sem estratégias, né, Bernardo, para avaliar a condição daquilo funcionar de alguma forma. Então, por que que a gente fala muito sobre ter estratégia para tudo? Porque uma captação hoje, gente, a gente entende que dentro das imobiliárias, né, que a gente atende, que chama a gente para uma consultoria, né, em company, ou a gente fecha algum trabalho de projeto com um curto prazo ali de 3 meses ou 6 meses, a gente entende esse dificultador e na maioria deles o direcionamento, né, para esse captador não existe. Então ele vai para a rua para captar. Então a ideia dele é captar o quê? O máximo de imóvel possível para ele aumentar a possibilidade, a probabilidade de fazer o quê? Mais negócios, de algum corretor ou ele mesmo vender aquilo e conseguir, né, a tão sonhada comissão de milhões, né? Então a gente entende que nesse percurso há falhas, nesse processo há anomalias e a gente vem para corrigir cada uma delas, né, de forma muito assertiva, muito coesa, porque tudo que a gente aplicou no cliente, a gente tem um laboratório interno, ou seja, a gente testa, valida se funciona bem. Ok, se não funciona bem, cabe algum tipo de ajuste para que isso funcione de uma forma mais inteligente? Cabe. Otimizamos aquele processo, colocamos ele em prática. A partir do momento que a gente tem a validação disso, e isso funciona dessa forma, com essa logística, aí a gente coloca em prática em todos os nossos clientes. Então a gente trouxe um molde específico para atendimento de captação estratégica e entre outros setores também que a gente vai falar um pouquinho.